Muito bem. Na nossa última aula, último encontro, vimos os 4 marcos iniciais do período decadencial. Estamos vendo essa importante hipótese de extinção do crédito, que é a decadência. E agora vamos ver o arcabouço jurisprudencial, que envolve esse aspecto da decadência. Em primeiro lugar, para que a gente possa estudá-lo, é importante lembrá-los que o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, determina que prescrição e decadência é matéria reservada à lei complementar federal. Por isso o CTN pode tratar, porque o CTN foi recepcionado, você sabe, pela Constituição já de 67, como lei com força de lei complementar. Então, prescrição e decadência é matéria reservada à lei complementar. Ok? Muito bem. Diante dessa informação, vamos dar uma olhada no arcabouço jurisprudencial sobre decadência. Vamos começar. Vamos lá. De acordo com o STJ, as normas dos artigos 150, parágrafo 4º e 173 não são de aplicação cumulativa ou concorrente. Antes, são reciprocamente excludentes, tendo em vista a diversidade dos pressupostos da respectiva aplicação. E ainda continua, determinando que, desta sorte, como o lançamento direto poderia ter sido efetivado desde a ocorrência do fato gerador, é do primeiro dia do exercício seguinte ao nascimento da obrigação tributária que se conta o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, na hipótese, entre outras, da não ocorrência do pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação. Ora, voltando a imagem para mim, vamos entender isso aqui, minha gente. Olha só, nós vimos que a regra geral, o marco inicial, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Maravilha. Vimos também que o 4º marco inicial, que é para lançamento por homologação, é a data da ocorrência do fato gerador, porque o parágrafo 4º do artigo 150 determina que se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador, se não houver dolo, fraude ou simulação. Maravilha. Então, qual era o entendimento que a Fazenda Pública vinha tendo? É a chamada teoria do 5+5. Absurda, mas havia esse entendimento da Fazenda Pública vinha sendo aplicado até que o STJ decidisse da forma como nós vimos agora. Acontecia o seguinte, o artigo 173, inciso 1º, determina que começa a contagem do prazo do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Entendia a Fazenda Pública que, no caso de lançamento por homologação, a Fazenda Pública tinha 5 anos contados do fato gerador para efetuar o lançamento. E que, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte seria do 6º ano, fazendo com que a Fazenda Pública no lançamento por homologação tivesse 5 anos do fato gerador e mais 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, estava 10 anos. E esse era o entendimento, lógico, da Fazenda Pública. Então o STJ já se posicionou, e essa foi a decisão que nós vimos agora, que os 2 marcos iniciais são excludentes, não podem ser cumulativos. Não é 5 anos do fato gerador e mais 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte aos 5 anos da ocorrência do fato gerador, absolutamente. Ou seja, lançamento por homologação, o cara declarou, não pagou, o prazo decadencial começa do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorreu o fato e que ele deixou de pagar. E não do primeiro dia do exercício seguinte ao 5º ano. Absolutamente. Então, em resumo, o que determina o STJ é que o artigo 173, inciso 1º, e o 150, parágrafo 4º, são marcos iniciais absolutamente distintos. Não podem ser aplicados cumulativamente. Ok? Então, se o sujeito passivo calculou e não pagou, começa do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorreu o fato gerador, que poderia ter sido feito o lançamento. Se o sujeito passivo calculou e pagou o lançamento, o prazo decadencial, na verdade, começa da data da ocorrência do fato gerador. Mas nunca 5+5, como era o entendimento anterior da administração.
Ok? Muito importante essa posição do nosso STJ. Mas vamos adiante. Súmula vinculante número 8. O que aconteceu aqui? São inconstitucionais. O parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e principalmente os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. Ora, minha gente, o que é que significa isso? Essa súmula importante, súmula 28, súmula vinculante número 8. Vamos lá, voltando a imagem para mim. No início da aula, antes de entrarmos nos aspectos jurisprudenciais, eu comentei que a Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, a linha B, determina que prescrição e decadência é matéria reservada à Lei Complementar Federal. Maravilha. O que acontecia nos artigos 45 e 46 da Lei 8.212? A Lei 8.212 é que tratava do regime previdenciário e trazia o prazo de 10 anos para decadência das contribuições previdenciárias e baseava esses 10 anos, fundamentava esses 10 anos, no artigo 150, parágrafo 4º, que determina, do CTN, que se a lei não determinar prazo para homologação, será ele de 5 anos, contados do fato gerador. Mas como a lei 8.212 determinava 10 anos, achava a Fazenda Pública que estava correto. No entanto, o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição, determina que prescrição e decadência é matéria reservada à lei complementar. E, portanto, a Lei Ordinária 8.212 não poderia modificar um prazo de decadência nem de prescrição. E, portanto, os artigos 45 e 46, que tratavam de prescrição e decadência das contribuições previdenciárias, foram julgados inconstitucionais pela súmula vinculante número 8, por ser matéria reservada à Lei Complementar Federal. Depois foram até revogados, de fato, os dispositivos. Ok? Muito importante a súmula vinculante, que significa, portanto, que qualquer alteração de prazo de decadência, embora autorizado pelo CTN, no parágrafo 4º do artigo 150, tem que ser mediante lei complementar. Ok? Mas vamos adiante. O STJ determina que o prazo para lançar é decadencial e, portanto, não se sujeita a suspensão ou interrupção, nem mesmo por ordem judicial ou por depósito do provavelmente devido. Observe esse detalhe. Observe que o STJ considera que o prazo decadencial não pode sofrer suspensão nem interrupção. Mas voltando para mim, insisto, já coloquei hoje para vocês e vou repetir, para a CESP-UNB e para a ESAF, o prazo decadencial é sim interrompido nos termos do artigo 173, inciso 2º do CTN, embora o STJ tenha essa posição. Ok? Muito importante, mas tem mais detalhes, vamos lá. A ordem judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário não tem o condão de impedir a Fazenda Pública de efetuar o seu lançamento. O que, vejam que a CESP e a ESAF consideram que há interrupção do prazo decadencial com o artigo 173, inciso 2º, mas suspensão nunca. Com a liminar, fica a administração tolhida de praticar qualquer ato contra o devedor visando ao recebimento do seu crédito, mas não de efetuar a constituição dele. Mas isso é muito importante. Voltando para mim. Cuidado, minha gente. Uma história típica para exemplificar, a distribuidora de águas do norte do estado do Rio de Janeiro entrou com uma discussão com relação à exigência do ICMS. O estado do Rio de Janeiro vinha exigindo ICMS na distribuição de água, considerando que ICMS a água era uma mercadoria que estava sendo distribuída. E a concessionária alegava que ela não vendia água, ela prestava um serviço de distribuição de água. Então havia essa discussão se teria ou não incidência do ICMS. E então durou anos a discussão,
com relação à incidência ou não do ICMS, mas nós, fiscais, vimos constituindo sempre o crédito contra a concessionária. Porque o fato de estar com a exigibilidade suspensa, porque está sendo discutido judicialmente, como era o caso, não suspende o prazo decadencial. E se nós deixássemos, demorou mais de 10 anos a discussão, se nós deixássemos de lançar, ia decair. O que não se poderia fazer por estar com exigibilidade suspensa é entrar com a ação de execução contra o sujeito passivo, mas lançar, constituir o crédito tributário, lógico, tem que ser feito, senão vai haver a decadência. Ok? Só de curiosidade, não poderia deixar de dar a posição, porque para você não ficar curioso, foi considerado não devido o ICMS, os tribunais decidiram que não há incidência do ICMS na distribuição de água por ser uma prestação de serviço, na verdade. Muito bem, então, minha gente, isso com relação à decadência. Importantíssima hipótese de extinção do crédito tributário. Mas nós temos também a prescrição. A prescrição, você já sabe, passados 5 anos, agora só de um marco inicial, que é o lançamento. Quando passados 5 anos, sem que a Fazenda Pública tenha entrado com ação de execução contra o sujeito passivo, ocorrerá a prescrição do crédito tributário e nós vamos estudá-la agora, começando com o artigo 174 do CTN. Vamos lá. Artigo 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva, que é o lançamento, lógico, que é o lançamento. A constituição definitiva do crédito tributário é o lançamento. Ora, além disso, o parágrafo único determina que a prescrição se interrompe. Vamos lá. Inciso 1º. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Não é pela citação do devedor em execução fiscal, é pelo despacho do juiz que ordenar a citação. Voltando para mim, como é que funciona isso? Nós temos o direito tributário no aspecto material, que vai até a constituição do crédito, inscrição em dívida ativa, e depois partimos para a fase de execução fiscal, baseado na Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais. Como é que acontece? A Fazenda Pública emite a certidão de inscrição em dívida ativa, anexa a petição inicial ao juiz para iniciar a execução fiscal, o juiz vai dar um despacho mandando citar o devedor para que ele pague, ofereça bens a penhora em 5 dias, etc. Iniciou-se a execução fiscal. Então, cuidado que até pouco tempo o que suspendia o prazo, o que interrompia, na verdade, o prazo prescricional, era a citação do devedor em execução fiscal. Agora não. Basta o juiz dar o despacho para ordenando a citação em execução fiscal, já está interrompido o prazo prescricional, novos 5 anos começam a ser contados. Mas vamos adiante. Segunda hipótese, pelo protesto judicial, cuidado, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, uma ação judicial que considere que o sujeito passivo deve realmente, e o inciso 4º, por qualquer ato, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento da dívida. Por exemplo, um pedido de parcelamento. O que o tarado do examinador adora é trocar os incisos 3º e 4º, colocar por qualquer ato extrajudicial que constitui em mora o devedor. Não, é qualquer ato judicial que constitui em mora. Extrajudicial é aquele que inequivocamente comprova que o sujeito passivo aceita que deve, como é o pedido do parcelamento, por exemplo. Então, há uma interrupção do prazo prescricional. Muito bem, voltando para mim. Então, já sabemos uns detalhezinhos a respeito de prescrição e no nosso próximo encontro vamos desenvolver um arcabouço jurisprudencial em cima dessa hipótese específica de extinção do crédito, que é a prescrição. Até lá.